A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Vamos então dar continuidade aqui ao livro de Jó. O capítulo é do 25 ao 30. Aqui a gente começa percebendo a fala de Bildade. Bildade é um dos 3 amigos de Jó, que na realidade são 4, né? Mas por enquanto só os 3 estão dizendo aqui. Ele vai trazer um conceito de temor muito interessante, que a gente vê isso até nos dias de hoje. Ele vai começar a dizer aqui no capítulo 25 que Deus, ele é poderoso e ele deve ser temido. Agora, para Bildade, o que era temor, de acordo com o texto aqui? De acordo com Bildade, o temor ele acontece somente através da manifestação de poder de Deus. É aquele Deus que é poderosíssimo e que você tem medo de entrar na presença dele, porque ele pode acabar com você, com a sua raça, né? Segundo Bildade, é um Deus que tem a capacidade de criar seres espirituais, inclusive anjos. É aquele Deus que diante dele ninguém é correto, somente ele é correto. E que ele fala do sol, do sol não, da lua, que a lua, olhando o brilho da lua, ela se torna sem brilho nenhum. E as estrelas, elas são cheias de defeitos. É um Deus carrasco, um Deus que gosta de castigar. O ser humano, ele é visto como um inseto, nada mais do que um inseto. É interessante que o apóstolo Paulo vai trazer uma ideia lá, principalmente no livro de Romanos, que o homem está na sua depravação total. De fato, o homem ele é um inseto, ele não é nada. Porém, nessa manifestação, o que Bildade não coloca, e o que o apóstolo Paulo vai colocar, é que diante de uma situação totalmente impossível do homem ser salvo pela sua podridão, existe a graça de Deus. O Bildade aqui não vai trazer nada da graça. Já o apóstolo Paulo fala, de fato o homem é um inseto, porém a graça é um favor imerecido de Deus. Então Deus, você não merece pelos seus pecados, mas a graça de Deus vem manifestada no amor do Pai. Por isso que para o Novo Testamento, o temor, ele não tem a ver com esse medo que o Bildade colocou, mas o temor tem a ver com a submissão por amor, com uma retribuição pelo imenso amor recebido por Deus. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, está escrito assim, olha só que interessante: por recebermos um reino inabalável, devemos servir a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Então, o temor, de acordo com o Novo Testamento, ele tem a ver com uma retribuição e uma resposta do amor de Deus por nós, né? Por isso que Jó vai responder no capítulo 26, porque Bildade vai falar o tempo todo, você é isso, você é aquilo. E aí Jó vai ser um pouco sarcástico. Ele vai levar na base da brincadeira, né? Vai falar assim, olha, bom mesmo, Bildade, é você que é um cara bom. Deus, ele não é bom coisa nenhuma, você que é bom. Por isso que Bildade vai trazer uma outra resposta e vai dizer o seguinte, olha, não, Deus, ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano, ele é acima de tudo, ele derrotou o monstro do mar e matou a serpente fugitiva. E olha que isso é o mínimo de Deus. Gente, Jó vai estar respondendo, isso aqui é uma guerra de discursos, né, de argumentos, e Jó vai falar assim, eu sou inocente. Por quê? Jó fala assim, a minha consciência, ela não me acusa. Você quer saber se a pessoa é honesta ou se você é honesto? Essa é a sua consciência, que é uma referência em relação ao certo e ao errado da vida, é saber se a sua consciência te acusa, porque só você sabe dos pecados que você cometeu. Se a sua consciência te acusa,
volte-se para Deus imediatamente, né? Eu acho interessante que essa ideia do mal e do bem, ela é combatida aqui o tempo todo. O próximo a falar aqui é Zofar. Zofar vai falar assim: olha, as crianças, elas passam fome, existem muitas injustiças, porém toda a injustiça ela vai receber como prêmio os tesouros dos maus, né? Os maus entesouram para os bons, porque ele vai falar assim, olha, que os bons eles podem ter riquezas, pode ter o que for, mas há um terror na alma, há um terror que vai arrastá-los como uma enchente, arrasta tudo que vê pela frente. Então, esse terror no coração dos maus é inevitável, por isso que ele vai entesourar para aqueles que são bons. É uma narrativa de bem e de mal. Por isso que no capítulo 28 vai falar sobre a questão da sabedoria, e aí vai ser perguntado o seguinte: onde é que você acha a sabedoria? O oceano fala, opa, aqui não está a sabedoria, e o mar fala, aqui também não está. E aí Jó vai dizer o seguinte, que a sabedoria ela tem tudo a ver com o temor. Lembra que nós falamos do temor? Então a discussão é, de onde vem essa sabedoria? Essa sabedoria, segundo diz Jó, ela vem do temor ao Senhor. É dito que o temor ao Senhor, ele nos livra de todo o mal, né? Ele nos livra de todo o mal. E por último, nessa defesa de Jó, no capítulo 29 e também no capítulo 30, vai dizer que Deus sempre, Jó falando, ele sempre iluminou os meus caminhos. Deixa eu só ler para você aqui uma coisa bem interessante, porque Jó, ele vai relembrar o tempo que ele tinha moral, que ele era referência, que ele era um bom homem. Olha o que ele diz aqui no capítulo 29. Por isso que é a esperança dele de restauração. Ele fala assim no capítulo 29, no versículo 7 em diante. Quando eu saía para as portas da cidade, olha quanta moral ele tinha. Quando eu ia lá para a praça e eu ia me sentar na praça, os jovens, os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantaram e se colocavam de pé diante de mim. Até os príncipes reprimiam as suas palavras e colocavam a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Quer dizer, aonde ele chegava, ele era respeitado. Ele era respeitado. E agora, no capítulo 30, ele vai dizer, mas agora eles riem de mim. E até os de menores idade, eles cujos pais eu teria desdenhado de pôr ao lado dos cães do meu rebanho. E aí ele fala assim, esses garotos, eles cospem em mim, da minha vida eu fico totalmente debilitado, eles são terríveis, né? E aí vai dizer que tudo aquilo que ele aprendeu como moral, agora os jovens não respeitam mais, ele não tem mais essa moral, ele perdeu todo o sossego, as pessoas cospem em mim. Gente, que situação terrível ficou Jó. O que eu acho forte aqui é que a história não acaba no sofrimento. O sofrimento pode ser o seu sofrimento ou o meu sofrimento, ele não vai durar eternamente. Da mesma forma que a fase boa da nossa vida também não vai durar para sempre. Vamos ter problemas, vamos ter fases boas. O que a gente precisa fazer é aprender a lidar com cada uma dessas nuances da vida. Não é verdade? Tem mais. Amanhã a gente vai ver coisas especiais. Logo, logo está acabando o livro de Jó e começaremos o livro de Salmos, tá bom? Mas que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.